coisa que a gente precisa conversar, porque tem alguns pecados que não são tão aparentes, enquanto outros já são mais visíveis e eles de alguma forma afetam outras pessoas mais rápido, por assim dizer. Mas ao mesmo tempo, esses que são bem visíveis, geralmente eles têm coisas lá dentro do coração que precisam ser mudadas e coisas que precisam ser abordadas de uma forma bem direta. E é por isso que esse assunto ele é bem mais profundo do que geralmente a gente imagina. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Tulipas, um canal cristão que é focado em ajudar você a estar crescendo e sendo edificado na sua fé cristã. E se esse é o seu desejo de ter mais edificação e de ver conteúdos como esse, se inscreve no canal para você estar fazendo parte dessa comunidade. E pra gente conseguir gravar tudo isso na nossa mente, a gente vai estar usando o acrônimo SHC e já você vai ver o que isso significa. Então vamos começar rapidinho lembrando de onde vieram as roupas e lembrando que isso não é uma coisa que foi simplesmente inventada sem significado algum. Na verdade, o nosso Deus ele foi muito intencional na hora que ele escolheu roupas para nós vestirmos. Porque se você lembrar, Adão e Eva viviam no Jardim do Éden em completa perfeição. Mas no momento que eles escolheram o pecado, escolheram a rebeldia contra Deus, então eles foram separados de Deus e aí o Senhor Deus matou um animal inocente para cobrir a vergonha deles. Deus fez isso de propósito para que aquele animal fosse um símbolo do que o Senhor Jesus iria fazer mais tarde. Então as nossas roupas, na verdade, elas não são simplesmente algo que a gente usa no nosso dia a dia, porque a nossa cultura, a nossa sociedade dita pra gente fazer. Não é isso. Na verdade, é um lembrete que o próprio Deus escolheu, lembrando que nós precisamos de alguém inocente para cobrir a nossa vergonha. E como crentes, a gente sabe que o Senhor Jesus foi o Cordeiro inocente que foi morto em nosso lugar para que a gente pudesse vestir a justiça dele. Isso é uma coisa importante da gente se lembrar, porque roupas não foram uma coisa que simplesmente a sociedade, a cultura ditou e a partir daí a gente começa a usar. Não, as roupas elas são intencionadas para nos lembrar de cobrirmos a nossa vergonha. Então, uma sociedade, uma cultura que cada vez mais está adotando menos roupas ou usando roupas mais curtas, roupas que mostram mais, revelam mais do corpo, na verdade isso mostra uma coisa muito mais profunda, que na verdade essa sociedade está desprezando aquele animal que foi morto em nosso favor. Então, veja que isso é uma coisa muito interessante e que tem um significado bem mais profundo. E o ponto é que a modéstia, ela começa no coração. Já a gente vai conversar mais sobre exemplos bíblicos de mulheres que foram modestas e mulheres que não foram, mas Sara foi um grande exemplo pra gente do que significa uma mulher ser modesta. Porque primeiro, no coração dela, ela creu em Deus e depois essa modéstia foi exposta na vida dela. Porque a modéstia não é simplesmente uma coisa que você faz ou deixa de fazer, uma roupa que você usa ou deixa de usar. A modéstia também é algo muito mais profundo, porque uma vez que flui do coração, ela tem raízes muito mais profundas. E é por isso que a gente só vai realmente valorizar a modéstia no momento que a gente valorizar o Senhor Jesus no nosso coração. Se o Senhor Jesus não for primeiro no nosso coração, a gente não vai conseguir ver uma vida de modéstia. Porque a modéstia não é uma atitude externa, mas sim algo que vem de dentro para fora de nós como mulheres crentes. Então capta isso aqui que é importante. Quanto mais santas nós formos por dentro, mais modestas nós seremos por fora. Quanto mais nós formos parecidas com Jesus, mais nós vamos conseguir nos vestir de uma maneira que reflita a Ele. Porque a modéstia ela é fruto de um coração que ama a Deus, é fruto de um coração que honra ao Senhor. Se Ele está entronizado no nosso coração, se Ele está em ponto de destaque na nossa vida, então a gente vai conseguir viver com modéstia. E também é importante a gente lembrar que a gente tinha comentado que modéstia não é uma simples atitude, mas é sim uma postura que a gente leva em tudo que nós fazemos como mulheres crentes. Então, seja as fotos que nós tiramos, as maquiagens que nós usamos, as joias que a gente usa, as expressões faciais que a gente faz, tudo isso tem a ver com a modéstia. Não é simplesmente usar a roupa X que te faz uma mulher modesta, mas é ter um coração, segundo o coração de Jesus, que te faz conseguir ser uma mulher modesta. Então, já que tudo que a gente faz diz respeito à modéstia, então a gente vai ver esses 3 pilares que é o SHC.
Então, SHC significa sabedoria, humildade e castidade. Se você quiser entender um pouco mais sobre de onde veio isso, quais foram algumas pessoas que escreveram acerca disso, assiste esse vídeo aqui que você vai gostar e ainda vai te dar dicas de quais são 5 tipos de roupas a evitar. Mas então vamos lá, vendo rapidinho sobre sabedoria. Sabedoria, a gente sabe, como a palavra de Deus nos ensina, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí vem uma pergunta que a gente tem que fazer. Será que as roupas que a gente usa refletem o fato de que nós tememos a Deus? Depois, a humildade, e eu diria que esse daqui é um que pega muitas mulheres. Quando a gente fala sobre isso, também uma vez eu postei sobre isso no Instagram e vários comentários perguntando, então significa que eu não posso me vestir com elegância? Significa que eu não posso comprar uma roupa mais cara? Não é sobre isso. A questão é que nós temos um chamado como crentes, como está, por exemplo, em Filipenses 2, a refletirmos a humildade que o Senhor Jesus teve. Que o Senhor Jesus não tomou como usurpação o ser igual a Deus, mas ele assumiu forma de servo. E o apóstolo Paulo, nessa passagem, diz que a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que é esse da humildade. Então, a gente tem que parar para pensar se quando a gente se veste, a gente está tentando simplesmente refletir a Cristo, ou se a gente está tentando ostentar e assim parecer que nós estamos em um ponto superior a outras pessoas por causa das roupas que nós vestimos. Então, respondendo àquela objeção que muitas vezes tem de que, então significa que eu só posso usar roupa barata? Não, ninguém falou isso. Mas a gente também tem que, como crentes, levar em consideração o princípio da mordomia. Ou seja, Deus nos emprestou cada recurso que a gente tem, seja dinheiro, tempo, os nossos dons, os nossos esforços, Deus nos emprestou para que a gente possa usar para a maior glória dele. Então, no momento que a gente, de uma forma bem leviana, começa a gastar o nosso dinheiro sem pensar, sem refletir, a gente está jogando fora algo que Deus nos deu para que a gente fosse bons administradores daquilo. Então, esse é um princípio que a gente tem que levar em conta, porque mulheres modestas não se vestem para ostentar, elas se vestem para refletir o Senhor Jesus. E o C, que é a castidade, que também significa pureza. Nós temos que nos portar como mulheres puras, mulheres que foram compradas pelo Senhor Jesus. O próprio Deus nos diz, sede santos como eu sou santo. Então, já que o nosso Deus ele é puro, ele é santo, a gente também tem que refletir isso. A gente tem que deixar essa pureza visível nas nossas roupas. As suas roupas deixam bem claro que você é uma mulher pura? Então, por que é importante a gente ter esses pilares em mente? Porque eles revelam algo muito mais profundo acerca do nosso coração. Porque vai mostrar se nós, como mulheres cristãs, estamos preocupadas em resplandecer a sabedoria de Cristo, em refletir a humildade do Senhor Jesus e reluzir a pureza do Senhor Jesus. E se essas são coisas que a gente realmente está interessadas, pode ser um indicativo de que o nosso coração está no lugar certo. E uma coisa que eu queria saber a sua opinião, então coloca aqui nos comentários. Por que você acha que muitas vezes mulheres que se dizem cristãs ignoram a modéstia na vida delas? Então comenta aqui embaixo enquanto a gente vai vendo um comparativo bíblico sobre duas mulheres. Uma que era bem modesta e uma que não era nem um pouco modesta. Então, a gente vai estar vendo sobre Sara e Jezabel, duas mulheres que são bem diferentes e que são bem significativas para a gente entender verdades profundas. Sara foi uma mulher muito importante na história das Escrituras. Ela foi uma mulher que, no Novo Testamento, nós vemos várias vezes ela sendo citada como um exemplo positivo e que nós devemos seguir. Em 1 Pedro, o apóstolo nos diz que nós devemos imitá-la. Então, isso é significativo para a gente ver que Sara foi uma mulher que creu nas promessas do Senhor, ela honrou a Deus, honrou ao seu marido. Várias vezes no Novo Testamento, como a gente falou, ela é tida como um grande exemplo para nós seguirmos hoje. Mas, por outro lado, a Jezabel, ela foi uma mulher que odiou o Deus de Israel, perseguiu os profetas do Senhor, trouxe caos àquela nação, ela desonrou e desrespeitou o seu marido, passava na frente dele para fazer as decisões. E no Novo Testamento nós vemos o nome dela associado com sedução e falso ensino, como uma pessoa que seduz o povo de Deus para a ruína e para a perversão. Então Sara foi uma mulher sábia, humilde e pura. E Jezabel foi uma mulher tola, arrogante e vulgar. Isso porque
O exterior delas, as atitudes e as roupas só estavam refletindo aquilo que o coração estava cheio. Sara amava a Deus, Jezabel odiava a Deus. E aqui é uma coisa importante da gente considerar. A gente precisa lembrar que aquilo que a gente admira, aquilo que a gente ama, consequentemente vai encher o nosso coração e o nosso coração vai resplandecer aquilo do qual o nosso coração está cheio. Ou melhor, as nossas atitudes vão refletir aquilo que o nosso coração está cheio. Então, se por exemplo, nas suas redes sociais, se você segue mulheres que são vulgares, se você assiste filmes que são aplaudidas as mulheres vulgares, mulheres que têm esse espírito de Jezabel, ou se você às vezes ama estar entre mulheres que tenham esse tipo de atitude, consequentemente, você vai começar a achar aquilo normal e aí com o tempo você vai começando a imitar cada vez mais. Mas, por outro lado, se as mulheres que a gente conversa, as mulheres que a gente vê sendo retratadas em filmes, que a gente lê sobre, se essas mulheres são mulheres que têm um coração segundo o coração de Deus, então a gente também vai ficar mais parecidas com elas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que decidir. A gente quer estar observando e contemplando mais mulheres como Sara ou mulheres como Jezabel? Porque aquelas que a gente estiver contemplando e admirando vão moldar a mulher que nós vamos nos tornar. Então aí você tem que parar para pensar. Com quem você quer se parecer mais? Com aquela que creu nas promessas do Senhor ou aquela que matava os profetas do Senhor? Isso a gente escolhe quando a gente escolhe aquilo que vai estar entrando pelos nossos olhos e que vai estar alimentando o nosso coração. Para que na hora que a gente for escolher as nossas roupas, a gente lembre que a gente não escolhe só na hora que a gente tá indo sair de casa ou na hora que a gente tá comprando uma roupa. Mas a gente escolhe os tipos de roupas que a gente vai usar quando a gente escolhe o que os nossos olhos vão estar contemplando, o que a gente vai admirar. É nesse momento também que a gente começa a escolher o tipo de roupa que a gente usa. E eu vou te contar uma coisa. A modéstia é um dos melhores caminhos pra gente seguir, porque no final a gente encontra uma grande alegria. Na verdade, até no durante a gente encontra alegria. Porque quando a gente escolhe obedecer a Deus com o nosso coração e com as roupas que a gente usa, a gente vai ver que o nosso Deus escolheu para nós, que somos filhas dele, um caminho de alegria, porque a obediência leva à alegria. Muitas vezes a gente escuta pessoas se dizendo assim, eu tenho que usar roupa que vai me fazer feliz. Mas a verdade é que a gente vai encontrar essa felicidade quando a gente estiver vivendo o propósito que Deus criou para nós. Na Bíblia nós vemos várias vezes sendo retratado mulheres que honraram a Deus e que encontraram grande alegria. Pega, por exemplo, a mulher de Provérbios 31. A gente lê que ela ria diante do futuro. Será que essa era uma mulher que ficava triste por obedecer a Deus? Lógico que não. Ela amava obedecer e ela mostrava isso na vida dela. E esse é o nosso chamado como mulheres crentes, de obedecer ao Senhor e encontrar alegria nessa obediência, porque a modéstia leva à alegria. Mas aí vem uma pergunta que a gente precisa parar para pensar, porque muitas vezes é difícil a gente saber como lidar com isso. Que é como a gente pode saber se nós estamos sendo vaidosas na hora que a gente vai escolher roupas? Como que a gente pode escolher entre a vaidade e a modéstia? Então, para isso, clica aqui nesse vídeo aqui do lado que vai ser uma bênção na sua vida e dá o seu like, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Até o próximo!